Jesus, nós queremos levantar o seu nome, nós queremos reconhecer o seu senhorio, Jesus. Obrigado por Jesus Cristo, Pai. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado por dar o seu melhor por nós. Obrigado por Jesus Cristo, Pai. Obrigado por Jesus Cristo, Pai. Obrigado, você é bom, Pai. Você é bom, Pai, você é bom. Você é bom. Amém, gente? Senta no seu lugar. Fica aí, viu? Na moral. Ó, livro Cristo Nosso de Cada Dia. Vocês já ouviram um pouquinho a pregação mais cedo, sim ou não? 3, sim. Eu vou perguntar, eu vou te dar uma nova chance. Livro Cristo Nosso de Cada Dia. Vocês ouviram a pregação mais cedo? Eu trouxe umas 30 tipologias. Aqui tem 365. Garante o seu lá na livraria. É livraria que chama? Eu estou indo embora amanhã cedo. E certamente os livros não vão ficar aqui. Então você tem até daqui a pouco para garantir o seu. Não trouxe muitas cópias. Não é verdade, pastor? Ok, tem o livro Gênesis de Incredulidade lá também, tá bom? Ok? Esse é um clima de alegria, mas também de despedida temporária. Que eu acho que eu volto depois, né? Acho que deu certo o negócio aqui, não foi? Então eu volto depois. Ok? Aleluia! Botaram 2 horas ali para mim. Eu vou pipocar a cabeça do cão hoje. Amém, amém, amém. Eu vou tentar correr aqui porque eu quero ainda orar para quem não é batizado com o Espírito Santo. Sua língua vai dar cãibra hoje. Xiribibi, xiribicô. Tem gente que vai sair feito louco correndo aqui. Eu vou estourar a tampa do rapaz, o negócio vai pegar aqui hoje. Eu não vou incendiar nada não, só vou riscar o fósforo. Eu gosto de igreja que reage à pregação, à unção do Espírito. Eu sei que você está cansado, você está aqui desde 2 horas da tarde, mas deixa eu te falar. Eu saí de minha casa de Salvador 4:30 da manhã. Cheguei aqui, era o quê? 3 da tarde? Estou sem dormir. E quem disse que eu estou com sono? Como de lá na Bahia, eu estou coisado. Tem que tomar muito cuidado em falar coisado, porque tem uma região do país que coisado é outra coisa. Mas vamos correr, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diga bem alto comigo: Deus é bom e Ele é meu Pai. Diga bem alto: está para acontecer uma manifestação do Espírito tal que Curitiba vai estremecer. Bora! Se alguém... Bora! É nova criatura, as coisas velhas... Eis que tudo se fez o quê? Novo. Deixa eu enlouquecer logo sua cabeça. A expressão nova criatura significa nova espécie de humanidade. Do mesmo modelo que Jesus. Eu tenho uma boa notícia para você. Aquilo que sua mãe gerou já morreu. Você é o resultado de um novo nascimento. Você nasceu de novo para o sobrenatural. Então não retroceda. Porque tem gente que nasce de novo, está com a passagem do céu garantida, mas vive uma vida natural. Não. Não é sobre isso. Repita comigo, diga: eu tenho uma habilidade sobrenatural dentro de mim para operar mudanças. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Se o filho dos meus pais, Sérgio Fernandes, ainda tivesse vivo, talvez meu pai estaria morto e minha mãe estaria entrevada numa cama.
Mas a sorte deles é que o filho que eles geraram nasceu de novo. E quando meu pai teve câncer e precisou fazer uma cirurgia para remover um pedaço de cada órgão do aparelho digestivo, ele fez cirurgia, tinha feito quimioterapia antes, e eu declarando que você vai ser curado. Nem crente era. Fez a cirurgia, ficou muito mal, que foi uma cirurgia muito agressiva, abriu aqui. 15 dias ele vai para casa, parede do intestino colou, ele volta para fazer uma nova cirurgia. E depois dessa segunda cirurgia, um senhor de 70 anos foi desenganado pelos médicos. A sorte dele é que ele tinha um operador de milagre dentro de casa. E aí meu irmão mais velho me liga e diz: Céu, vamos visitar nosso pai no hospital. Eu falei: embora. Quando eu piso no banheiro para tomar um banho, o Espírito Santo falou comigo: ora em línguas. E comecei a orar em línguas no chuveiro. Botei minha roupa orando em línguas. Desci do prédio orando em línguas. Entrei no carro de meu irmão orando em línguas. Meu irmão, não sendo um crente, ele não precisa ouvir eu orando em línguas. Mas Deus mandou fazer o quê? Hein? Ok, preciso da participação de vocês. Então eu entrei no carro, a gente foi 30 quilômetros do lado da cidade. Chegou no hospital e eu olho para meu pai pele e osso. Eu nunca tinha visto meu pai gripado. Aquela cena. Eu pego na mão dele, mas Deus mandou fazer o quê? Bora! Peguei na mão dele, ele olhou para mim aí, tirou a máscara assim e falou: e aí, esse aí no grego, no original, diz assim: você não disse que Jesus ia me curar? Você está pronto para ouvir isso, rapaz? Tá não. Sua fé murchava na hora. Mas Deus mandou eu fazer o quê? E eu fiz o quê? Meu pai, eu brinco nas pregações de que meu pai foi um Pedro. Foi usado pelo inimigo e depois usado por Deus. Porque meu irmão estava conversando com a enfermeira lá, que estava contando um negócio lá. E aí essa enfermeira já queria que ela caísse fora do quarto. Meu pai tirou a máscara e falou: esse meu filho aqui é pastor. Que estava falando de um negócio de uma outra religião, que não vem ao caso. Quando ele falou: esse meu filho aqui é pastor, ela: estão me chamando. Vazou. E aí pela primeira vez eu vi meu irmão olhar para mim com o olho cheio de lágrima. E olhar e falar: tem alguma energia diferente aqui no quarto, né? Eu falei: é verdade. Mentira, eu continuei aqui, ó. Ativei o nitro, né, da oração em línguas. O negócio está funcionando. E a cena mais linda que eu vi na minha vida, meu irmão, a cabeça do meu pai aqui, o pé lá, né, eu com a mão na mão direita dele. Meu irmão deu a volta aqui. Quando ele tocou na mão esquerda do meu pai, ele começou a chorar. Ele falou: agora eu sei. Tem alguma coisa que está saindo de você, está tocando em meu pai e está tocando em mim. E aí eu não podia cantar no hospital, mas eu peguei o celular e botei: creio que tu és a cura, tu para mim. Levanta suas mãos, canta isso aí, bora. Tu és a vida. Não há outro igual a ti, Jesus, eu preciso de ti. Qual foi o resultado disso? Já era o final do horário de visita, a gente só se abraçou lá e foi para casa. Eu não senti nada, eu não vi nada, mas eu falei: alguma coisa aconteceu. Quem sentiu foi meu irmão e meu pai, não foi eu. Quem disse que a gente precisa sentir? No outro dia eu acordo, as minhas coisas, ligo para meu pai: e aí, pai, tudo bem? Os médicos falaram alguma coisa? Porque ele não tinha previsão de alta. Já sabe quando vai voltar para casa? Ele bem baiano falou: oxente, filho,
eu já estou em casa. E nunca mais voltou. Meu pai já tem 78 anos agora. Quem já teve câncer sempre tem que estar fazendo exames. Qualquer coisinha tem medo. Mas eu sempre digo para ele, vai lá, não vai dar nada. Meu pai até hoje joga futebol, se alimenta bem. Se brincar, ele está mais saudável hoje do que antes do câncer. A minha pergunta é, eu sou melhor que quem aqui? Estou indo para um curso com a minha esposa, o telefone toca, uma das minhas irmãs não consegue falar, passa para outra irmã, que é mais centrada, mais calma, e diz, Céu, eu falei, o que foi? Minha mãe acabou de ter um AVC, ela está com a boca torta, o lado direito do corpo todo paralisado, ela nem conseguiu vestir uma roupa. E eu pensei duas coisas. Primeiro, elas estão jogando a bomba em meus peitos. Não pensei nisso não. Eu pensei, se eu tenho duas irmãs crentes, que sua mãe tem uma doença grave, sendo que minha mãe tem um irmão cardiologista, elas não ligam para o hospital, elas ligam para você, é porque elas acreditam que você carrega algo. E nesse momento você tem que aprender a reagir. E o que é que eu fiz? Falei, pegue o celular, bote no Viva Voz e bote no ouvido dela que eu vou resolver isso agora. E eu dei uma ordem para o diabo soltar ela. Essas duas irmãs disseram que enquanto eu orava, a boca da minha mãe voltou para o lugar, ela recuperou os movimentos imediatamente. Resultado disso, já batizei essas duas. Deixa eu te falar uma coisa. Essa ideia de exclusão, de que milagres e de chamada é para alguns, é como ele ensinou muito bem, isso é para o Antigo Testamento, que só era profeta, sacerdote e rei. Na Nova Aliança, todos podem curar. Todos podem. Agora, por que uns curam e outros não? Posicionamento. A gente estava conversando ali na mesa, nem sempre deu certo. Eu estou crendo que eu vou ressuscitar morto. Já orei por 5. Um quase voltou e desistiu de voltar. Mas eu já peguei defunto e sacudi, porque eu creio nisso. Para muita gente eu sou maluco, mas para Deus não. Ele está querendo, e eu vou contar com Ele. Aleluia. Não sei porque que eu falei isso. Deixa eu pregar. Sai daí, rasta. Bota lá de novo, 2 Coríntios 5, 18 agora. 5, 18. A gente leu 17, né? Ora, tudo provém de quem? Provém de quem? Tudo o quê? Que nos... A reconciliação partiu do homem ou partiu de Deus? O maior... O problema dos pregadores é falar que o filho pródigo voltou para casa. Nunca voltou para casa. Ele estava perdido e foi achado. Nunca foi um desviado voltando para a igreja, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A reconciliação não é para uma casa, é para uma pessoa. É de volta para o Pai. E nos deu o ministério Eu fui reconciliado e recebi um propósito de reconciliar pessoas. Por favor, não deixe essa conferência parar em você. Por favor, usa tudo que você recebeu para salvar pessoas lá fora, para operar milagre lá fora, para que ano que vem a gente tenha uma conferência no estádio de futebol, porque não vai dar aqui. Só eu que estou coisado aqui hoje. 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o quê? Os evangélicos. Diga, toda a humanidade. Não imputou aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra Nós temos o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Deus já reconciliou todas as pessoas
que morreram e que vão nascer ainda. Porém, de Deus para a humanidade já está tudo certo. O que falta é a humanidade para com Deus. Elas precisam só receber. Ninguém está indo para o inferno por causa de pecado. O pecado já foi resolvido. As pessoas estão indo para o inferno por rejeitar o perdão. Deixa eu contar uma parábola para você. No faroeste, numa época, teve um cara que cometeu um crime, matou uma pessoa. Só que todo mundo naquela região amava aquele cara. E escreveram uma carta para o governador, dizendo para o governador liberar ele. O governador então, ele já estava com a pena de morte, já era forca naquela época, tá? Ele já estava programado para morrer. Então o governador recebeu tantas cartas e falou: rapaz, realmente esse cara deve ser diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me disfarçar, eu vou na cadeia, eu vou me disfarçar. Eu vou me vestir de pastor, vou pegar a carta de alforria dele, vou botar dentro de uma Bíblia. Eu quero ver se esse cara é bom mesmo, como as pessoas estão dizendo. E esse cara foi lá, esse governador vestido de pastor, foi na prisão. Então ele chegou e deu bom dia ao cara. Olá, tudo bem? Como é que você está? Ele falou: o que é que você quer aqui? Ele falou: deixa eu falar, eu queria te falar sobre o que está dentro desse livro. Tem algo aqui que pode libertar você. Eu não quero ouvir você, não quero saber desse livro não. Sai daqui. Cara, me ouça, seja inteligente. Tem algo dentro desse livro aqui que pode libertar você. Ele falou: não quero, e começou a cuspir no cara. E o governador, por questão de segurança, teve que se afastar. Deu as costas e foi embora. Agora ele tem certeza que aquele cara realmente não é bom como as pessoas falaram. Quando o governador está saindo, o carcereiro chegou e falou: cara, você é um burro, um idiota. Por quê? Aquele não era um pastor, aquele era um governador. Ele estava com a sua carta de soltura dentro da Bíblia, e você acabou de rejeitar. No dia seguinte, a cidade está reunida. Chegou o momento de enforcá-lo, e concederam a palavra: você quer falar algumas coisas antes da sua morte? Ele falou: quero. Eu queria dizer aqui, principalmente para os jovens, eu não estou sendo punido hoje pelos meus muitos erros que cometi, mas porque eu rejeitei o perdão que me deram. O pecado já está resolvido. O que falta hoje é receber o perdão. E quem é que está responsável por oferecer esse perdão? Hein? Paulo vai dizer aos romanos que como ouvirão se não há quem pregue? A maioria das pessoas que estão indo para o inferno hoje não estão indo para o inferno porque estão errando muito. É porque talvez a igreja não tenha se apresentado como reconciliadora, e sim como condenadora, julgadora e de uma cadeia política insuportável. Ah, foi mal, esqueci de dizer, assim diz o Senhor, para você acreditar, né? Agora deixa eu pregar, né? Porque eu preciso pregar. Nem vou falar que está terminando, né? Porque a gente cai naquele negócio. Presta atenção nisso aqui, gente. O verbo reconciliar aqui no grego é katalhaço. Repita comigo, diga: katalhaço. É uma fusão de duas palavras, kata e alhaço. Kata significa unir duas partes, alhaço significa trocar, substituir. Ok? Então a melhor tradução para essa palavra é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo por meio de uma substituição. Tudo que Jesus tem para nós parte do princípio da substituição. E não só de coisas, mas de identidade. Exemplo: por que eu sou abençoado? Não sou abençoado, mas uma bênção, porque ele foi feito maldição. Pelas suas feridas fomos o quê? Por que eu sou favorecido? Porque ele foi rejeitado. Porque eu fui feito justiça? Porque ele foi feito pecado. Substituição. Jesus recebeu tudo que você merecia, você recebe agora tudo que ele merece. Jesus se foi transformado em tudo que você era, para transformar você em tudo que ele é. Por que eu falo que você não é só abençoado, você é uma bênção? Porque abençoado é uma posição passiva, bênção é uma posição ativa. Eu tenho tanto a ponto de ter uma necessidade de compartilhar.
Alguém entendeu isso aqui, gente? Por favor. Essa questão de substituição é tão poderosa que as pessoas não entendem. Tem umas músicas que eu não suporto mais. Ainda bem que o louvor aqui não errou não, que eu sou chato com isso. Mas tem umas músicas que eu não suporto mais ouvir. Que, por exemplo, eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Quem já gosta dessas músicas? Lembrou daí, né? Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero matar. Versão sertaneja. E outras fontes. Cantou essa música, né, crente? Demais. Pois é, Jesus falou para a mulher samaritana: aquele que beber das minhas águas jamais voltará a ter sede. Por quê? Porque eu vou fazer nessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Na versão Céu Fernandes atualizada, é como se Jesus tivesse dizer: ei, você não vai ter sede, porque eu vou colocar o bebedouro dentro de você. A sua necessidade vai mudar. Era uma necessidade de beber, agora vai ser uma necessidade de oferecer. As pessoas estão esperando Deus descer do céu. Eu detesto essa música também. Vem Senhor, vem sobre nós. Detesto esse negócio também. Nova aliança, não existe nenhuma citação de Deus vir sobre uma pessoa duas vezes. Porque agora ele habita. Não é cair do céu, é liberar de dentro. Jesus falou: é do seu interior que vai fluir rio de água viva. E ele está falando sobre o Espírito Santo. Não é pedir para ele descer, é aprender a liberar. Bora! Bora! Aleluia! Agora o impressionante é como Jesus tira você desse lugar de sedento. Te dando um copinho de água? Não. A substituição, ela começa nos evangelhos, mas ela se conclui principalmente na cruz. Na cruz ele assume a nossa condição, sim ou não? E você sabia que na nossa condição Jesus disse o quê? Eu tenho sede. Imagine a mulher samaritana olhando essa cena. Peraí, esse não é o cara que disse que ia me oferecer uma água, que eu não ia nunca mais ter sede? Agora ele aí está com sede. Porque Jesus não livrou você da sede te dando de beber. Ele se tornou sedento no seu lugar. Os dois pilares da justiça de Deus: morte e ressurreição. Na morte ele assume quem a gente era, na ressurreição nós assumimos quem ele é. Então na cruz ele se torna sedento, na ressurreição você se torna um saciador. Você agora pode liberar Deus para saciar as pessoas que não se converteram, você não. O problema é que a gente vem para a igreja para se saciar de Deus, para experimentar Deus. Paulo nunca disse se sacie do Espírito Santo. Ele disse se encha. Ele compara isso a uma embriaguez. Ninguém bebe vinho por estar com sede. Muita gente bebe vinho pelo prazer da bebida, sim, mas para se transformar em outra pessoa. Não, ele não diz não se sacie do Espírito Santo. Se encha, porque quando você se enche é para oferecer. Por que ele diz o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio? Mas lá em João 15 Jesus falou: eu sou a videira, vocês são o quê? O que é um ramo? É um galho, é a parte da árvore onde o fruto aparece. Mas não é um ramo que produz, é a videira que produz do ramo. Pelo amor de Deus, esse é o texto da igreja de vocês. A videira produz no galho, manifesta no galho aquilo que ela quer que alguém consuma. Porque nenhum galho se alimenta de uva, ele fornece. Me ajuda a pregar aí, vocês estão muito evangélico. 20. Ora tu, né? De sorte que somos embaixadores de Cristo. Diga: eu sou embaixador de Cristo. Diga: eu sou um representante legal do reino de Deus. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele tem uma casa. Aquela casa é um território americano. E o que
embaixador do reino celestial é. A casa dele vira o quê? Diga, um território celestial. Não é o governo brasileiro que paga as contas do embaixador americano. Não é o governo brasileiro que oferece alguma coisa, segurança ou alguma coisa para o embaixador dos Estados Unidos. É a nação dele que envia tudo para ele. Você está nesse mundo, mas você representa uma outra pátria. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que é uma mudança de aliança, irmão. Uma mudança de aliança. E Jesus, quando vem ensinar as coisas, ele humilha Salomão. Eu sei que os coaches hoje em dia amam Salomão, porque a riqueza de Salomão é muito mais aparente do que a de Jesus. Salomão tinha muitas riquezas, Jesus tinha a capacidade de multiplicar. Sim ou não? Então Salomão diz, quando quer falar de provisão, Salomão chega para você e diz o seguinte: ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os seus caminhos e seja sábio. Ou seja, pesquise sobre a formiga. Você vai ver que é um animal que carrega cargas, que acumula alimento para a próxima estação. É ou não é? Existe um Salomão melhor, que quando ele vai ensinar sobre provisão, ele diz: não, deixa eu pregar, seu Zé. Te perguntei nada, bora. Olha para mim aqui, ó. Brincadeira. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Observai as formigas. Assim? Observai os pássaros. Não semeiam, nem ajuntam em celeiros. Salomão mandou você olhar para baixo. Jesus mandou você olhar para o alto. Salomão manda você carregar carga, acumular para a próxima estação. Jesus diz: não, não, vinde a mim, que vocês acharão descanso para as vossas almas. Não acumuleis tesouros. Eis aqui alguém maior que Salomão. Por que ele pode dizer que observe os pássaros? Porque agora a sua visão não é natural. A sua visão é da onde vem o seu socorro. Aonde você está assentado? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É lá que Deus te abençoou com toda sorte de bênção. Amor, alô, 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 alô. A sua perspectiva é outra. E é engraçado que uma das primeiras vezes que eu fui pregar em São Paulo, eu tive uma experiência. Foi a primeira vez que o pastor me liberou para eu pregar graça radical. Gente, eu nunca vi. Foi uma das vezes que de oferta. Ninguém pediu nada. Do nada as pessoas começaram a vir me dar oferta. Eu saí de lá com 10 relógios, 3 pares de tênis, dinheiro, colar, um bocado de coisa. As pessoas voltaram descalços para casa. Eu vi as pessoas com a necessidade de me dar alguma coisa, porque ela gratidão pela mensagem. Ali não foi ninguém pedindo, foi uma manifestação do Espírito Santo. E eu fiquei com aquilo. Só que a igreja era num lugar que eu cheguei no aeroporto, fui tomar um banho no hotel. O culto era 7h30. O pastor falou: 3h30 eu passo aí para te pegar. Eu falei: como é isso, rapaz? Oxi, vou fazer o que lá? Não, rapaz, se a gente sair 4 horas, a gente vai pegar trânsito. E aí já era. Eu falei: rapaz, que cidade grande é essa? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi à noite, eu peguei um voo para Salvador, que o avião decolou, sobrevoou um pouquinho. O Espírito Santo: olhe pela janela. Eu falei: o quê? Quando ele olhou, quando eu olhei, era São Paulo de cima, desse tamanho. E ele falou para mim: tudo que é visto da minha perspectiva é muito menor do que você pode imaginar. É muito menor do que aquilo que você vê na sua perspectiva. O que para você é enorme, quando é visto do alto, por favor, eu estou pregando bem, pô. Dá uma glória a Deus aí, pô. Glória a Deus. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui, gente? Deus é bom. Agora o versículo da minha vida aqui, ó, 21. Aquele que não conheceu aqui, não se relacionou, não pecou, cometeu pecado, ele o fez o quê? Para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. O contrário de pecador, pecado não é santo não, gente, é justo. Veja, Jesus foi transformado em tudo que eu era, pecado.
nós fomos transformados em tudo que Ele é, justiça de Deus. Como é o nome disso? Substituição. Ser justo significa que eu tenho uma posição aceitável diante de Deus, como se o pecado jamais tivesse existido. 2 a mil, eu vou repetir. Ser justo ou justiça de Deus significa que eu tenho uma posição aceitável diante de Deus, como se o pecado jamais tivesse existido. Uma posição imutável. Deixa eu correr aqui para dar tempo, só para você entender uma sombra da antiga aliança. Diga, substituição. Havia no livro de Levítico, vou pegar sua pregação também, você pegou a minha, pega a sua. Havia no texto de Levítico, livro de Levítico, alguns tipos de rituais de purificação. Uma delas era a expiação. Diga, expiação. Expiação significa literalmente fazer reconciliação. Era uma reconciliação temporária que durava 1 ano. Tudo bem até aí? Então vamos correr aqui, eu nem vou abrir o texto. Como acontecia isso, tá? Toda a tragédia de Israel era resultado da inimizade com Deus. Na ausência de capacidade para cumprir os mandamentos civis, morais, havia a lei cerimonial. Haviam as cerimônias, os sacrifícios para manter o homem reconciliado com Deus. Mas o homem ainda era pecador. Ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, por isso que era temporário. Ele não removia a natureza de pecado, ele só cobria, para que a ira de Deus não viesse sobre aquilo. Deu para entender isso aqui, gente? Sim ou não? Sim ou não? 3 sim, o resto não entendeu, mas dá glória a Deus mesmo assim. Ok? Então, como era que acontecia isso? O homem que cometeu o pecado, preste atenção, deveria trazer à presença do sacerdote, vamos colocar aqui um cordeiro, certo? Ok? Ok? Um cordeiro, faz de conta que essa mesa é o cordeiro. Primeira coisa que tinha que acontecer, o sacerdote tinha que examinar o cordeiro. Preste atenção, quem cometeu o pecado? Mas quem era examinado? A perfeição do cordeiro determinava se o sacrifício ia ser aceito ou não, e não do homem. Já entendeu, né? Estudiosos do primeiro século, como Flávio José, diz que esse exame era tão apurado que às vezes era necessário 3 a 4 sacerdotes, porque tudo dependia disso. Se tivesse uma ruga, algum problema, Deus rejeitava o sacrifício. Israel ia ter 1 ano de destruição. Era bênção nos 3 aspectos. Se Deus aceitasse o sacrifício, Israel tinha 1 ano de paz. Eles prosperavam em toda a plantação e vencia todas as guerras. As maldições eram basicamente morte, doença e pobreza. Então entravam nesses 3 campos. As bênçãos o contrário. Deu para entender aí? Então o primeiro ponto era examinar o cordeiro. Grave isso aí, vá. 3 a 4 sacerdotes. Tá bom? Então, caso o exame fosse feito e o cordeiro fosse perfeito, segundo passo, o homem que trouxe o cordeiro deveria impor a sua mão sobre um animal. Por que isso, céu? Para que os pecados dele fossem transferidos para o animal, os pecados que ele cometeu, não a natureza, e a inocência do animal fosse transferida para, como é o nome disso? Substituir. Agora esse cordeiro se transforma num recipiente do pecado do homem. Tudo bem, gente? É por isso que tem que tirar o sangue e levar para ser queimado, porque esse fogo sobre o cordeiro representa o fogo da ira de Deus contra o pecado. Deus, na cabeça de Deus, Ele está punindo o pecado. Tudo bem até aí? Um outro passo é que o sumo sacerdote agora, o sumo sacerdote, não o sacerdote, vai pegar esse sangue, com outro ritual de purificação, eu vou resumir. Ele tinha que pegar esse sangue e adentrar o tabernáculo ou o templo, e entrar no Santo dos Santos, onde tinha um objeto chamado Arca da Aliança. Tudo bem até aí? Essa Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro, com 2 querubins em cada ponta dela, e entre os querubins tinha uma bacia de ouro chamada propiciatório, construída a porrada. Ali o sumo sacerdote deveria derramar o sangue. Dentro dessa arca, anota comigo aí, diga, tinha as tábuas da lei, a vara de Arão,
e o maná. Tudo isso aqui é tipologia. Vamos agora ler? Se Deus aceitasse o sacrifício, Israel tinha 1 ano, mas tinha que cumprir o ritual de purificação. Tudo bem até aí? Vamos começar pela arca. As tábuas da lei representam a força do pecado. A vara de Arão representa a insubmissão do povo que se voltou contra o sacerdócio de Arão. E o pão, o maná, representa a murmuração do povo. Na imagem de Deus, ele falou: então eu virei e falarei contigo sobre o propiciatório. Presta atenção. Dentro da arca tinha o pecado do povo, a insubmissão e a murmuração, certo? Sobre esse pecado, essa arca lacrada, que toda vez que tentavam abrir era fulminado. Sobre essa arca tinha o propiciar. Dentro do propiciatório tinha o quê? Quem vê de cima vê o pecado, a insubmissão e a murmuração pelo sangue. Entendeu isso não? O sangue está aqui no propiciatório, o pecado está aqui embaixo. Quem vê de cima, para ver o pecado, tem que passar pelo. Por isso que o sangue tinha que ser aceito. Alguém entendeu isso aqui? Tudo bem até aí? Ok? Tem um pastor do Brasil conhecido, pastor Aloysio, deve ter ensinado isso para vocês 200 milhões de vezes. É ou não é? Deu para entender? Então, onde é que isso entra Cristo, céu? 1 João capítulo 4, versículo 10, se eu não me engano. Bote aí para mim. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e entregou o seu Filho como propiciação, ou no grego propiciatório. Diga: Jesus é o propiciatório. E é poderoso, sabe por quê? Porque quando Maria entrou no túmulo dele, ele não estava lá. Lembra que na arca tinha um querubim numa ponta, o querubim na outra ponta, olhando para onde? O propiciatório. Quando Maria entra na tumba de Jesus, tem um anjo numa ponta, um anjo na outra ponta, olhando para onde? É por isso que Jesus adentrou o tabernáculo celestial como sumo sacerdote e apresentou o seu próprio sangue. Só que o escritor da carta aos Hebreus não diz que ele alcançou isso uma vez por ano, porque o povo ainda tinha natureza de pecado, então isso tinha que se repetir todo ano. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer que ele alcançou eterna redenção. Ele adentrou de uma vez por todas. Ele é o cordeiro não que cobre, mas que tira. Ele tirou a natureza. Não tem como mais Deus te ver em pecado, porque em pecado não é quem está pecando, é ver numa condição de pecador. Deus não te vê mais assim, Deus te vê na condição de justiça. Por quê? Porque você melhorou? Não, é porque o sacrifício foi bem feito. É por isso que no Getsemane o Cordeiro de Deus está pronto para ser entregue. E lembra que o Cordeiro ali tinha que receber imposição de mãos para receber o pecado do homem? Pois é, no Getsemane, quando Jesus diz que seja feita a tua vontade, não a minha, ele começa a ser tomado de pavor, angústia, é ou não é? Pressão, porque a partir daquele momento o Cordeiro vai começar a receber a nossa condição. Ali não era o pavor dele, era o nosso pavor sendo colocado nele. Eram as nossas angústias sendo colocadas nele, depois as nossas feridas sendo colocadas nele, o nosso pecado sendo colocado nele. E aí, quando ele começa a receber isso, a primeira coisa que acontece é o seguinte: ele é levado para ser examinado pelo sumo sacerdote. Lembra que eu te falei que era 3 ou 4? Anás, Caifás, Herodes e Pilatos, todos examinaram ele, ninguém achou pecado nele. Então leva ele para remover o sangue. Quem entendeu isso aqui, gente? Diga comigo: substituição. Pega essa frase, repita, mas medite nela. Eu não vou aceitar no meu corpo o que Jesus já levou sobre si no corpo dele. A gente aprendeu há muito tempo que Jesus levou sobre si nossas dores, nossas doenças. Não, mas ele foi transformado num corpo de doença, para que todas as doenças que existem no mundo fossem destruídas no corpo dele.
Então, você não precisa aceitar no seu corpo que já foi destruído no corpo de Jesus. Segunda Coríntios 8:9, Paulo diz: ele sendo rico, se fez o quê? Para que pela sua pobreza vos enriquecesse. Não é a sua capacidade de enriquecer, é a pobreza dele que enriquece você. Por quê? Não é dinheiro que Paulo está falando, é condição. E aqui que mora a pérola da mensagem de hoje. Jesus falou comigo: você quer saber o nível daquilo que eu tenho para você? Examine o nível daquilo que Jesus recebeu no seu lugar. Você quer saber o quanto de favor você pode receber diante de Deus dos homens? Examine o tanto de rejeição que Jesus recebeu no seu lugar. Ele era o mais rejeitado entre os homens. Você quer saber o quanto de saúde Deus tem para você? Examine o quanto o corpo de Jesus foi ferido, em que nível foi levado. É tudo substituição, irmão. Você sabia que estudiosos acreditam que a causa da morte de Jesus foi asfixia? É engraçado, né? Que o primeiro Adão nasce com um sopro de vida, o último Adão morre com asfixia, e depois sopra o espírito dele sobre os discípulos. Diga: substituição. Quem pegou isso aqui? Aleluia. Sim ou não? Então, o ponto aqui é, por exemplo, doença, pobreza. A que nível de pobreza Jesus chegou? Você sabe me descrever? Aonde Jesus foi feito pobre? Bora, responde aí, gente. Não foi no nascimento não, né, gente? Você não canta aquele negócio: pobrezinho nasceu em Belém, não, né? Jesus até estava numa família pobre, porque a oferta de Maria foi de pombinhas, né? Não foi de cordeiro. Mas ele nunca foi pobre. Porque quem é pobre no seu nascimento recebe ouro, incenso e mirra? Não. Mas a cruz foi o momento onde ele foi feito pobreza. Jesus foi despido, ou seja, nu, sem ter nada para vestir, e ele mendigou água. Agora, quem está pronto para ouvir o que eu vou dizer? Estudiosos, arqueólogos, fizeram uma descoberta recente. Um deles é Rodrigo Silva, que nessa parte aí eu gosto. Descobriram como eram os banheiros públicos do tempo de Jesus. Eram vasos públicos, né, só para homens, na rua, onde o homem sentava. Atrás desses vasos tinha um córrego, é uma água corrente aqui. Após evacuar, esse homem pegava uma esponja, botava na vara, molhava, limpava a sua parte íntima, e para que outra pessoa usasse essa mesma esponja, ele botava numa bacia de vinagre, para que, entre aspas, esterilizar. Isso não é doutrina, porque não está na Bíblia, tá bom? Mas vale a suposição. Esses estudiosos acreditam que no Calvário existia um banheiro público, porque aqueles soldados passavam dias lá em cima esperando os bandidos morrerem. E que na verdade, quando Jesus diz: eu tenho sede, o que eles deram para Jesus beber era uma esponja utilizada para limpar fezes. Jesus chegou ao nível de ingerir água com fezes, para que da sua boca hoje pudesse fluir um rio de água viva. A minha pergunta para você é o seguinte, que eu quero causar revolta em você: Jesus passou tudo isso para você hoje continuar em necessidade? A gente tem que perder essa ideia de que servo de Mamon é gente rica. Mateus 6, 25, bote aí para mim. Você está pronto para o que eu vou falar agora? Você vai me amar depois disso? Por isso, não. Quanto ao que haver de comer ou beber, presta atenção aqui, ó. Ou vestir, necessidade básica, sim ou não? Mas o texto começa, as pessoas só leem daqui, o texto começa: por isso. Indica que ele está continuando algo, ou está concluindo algo, sim ou não?
E o que é que diz, bonitão? Bota aí para mim, o que é que diz no 24? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus ou a Mamon. Jesus está deixando claro, por isso não ande ansioso quando você vai comer e vestir. Jesus está deixando claro que os servos de Mamon aqui é o que andam ansiosos pela sua provisão simples. Por quê? O dinheiro está determinando o seu estado. Se a sua conta bancária determinar o que você vai depositar aqui de oferta, o quanto você vai semear e vai fazer para as pessoas, você é só um servo de Mamon. Você não entendeu a substituição de Cristo. Alguém aprendeu alguma coisa aqui? Agora tem que ser fé, tem que ser por fé, não por simplesmente querer provar alguma coisa para alguém. Graças a Deus, eu estava conversando com o pastor, vocês têm uma cultura de livros. Gente, invista em livro, não é porque eu trouxe o meu não. Esse livro é um bom investimento. Dr. Miles Monroe falou que as pessoas gastam dinheiro com comida, sabendo elas que no outro dia ela vai evacuar todo o dinheiro que ela gastou. Porém, um livro não. Quando você investe no livro, o conhecimento que você vai adquirir ali pode durar uma vida inteira. Eu não tenho dinheiro para comprar um livro, não tenho dinheiro. Gastou dinheiro todo com comida, né? Deu um abraço em Mamon, não foi? A gente tem que tirar essa cultura da igreja de que crente come muito. Isso é mentira do inferno. Crente é um povo saudável, não é um povo irresponsável, não. Não é dominado por nada, não. Não adianta condenar quem fuma maconha, quem usa droga, e você é viciado em Coca-Cola e café. E açúcar. Em fritura, em sanduíche. Isso vai te matar, cabeção. Você não vai precisar crer em cura se você se cuidar hoje. Diga, eu tenho um substituto. Ele morreu a morte que eu merecia, para me fazer viver a vida que ele merece. Por favor, grupo de louvor, suba aqui, que agora eu vou riscar o fósforo. Eita glória! Eu sei que um bocado de gente vai chorar, mas eu vou começar a me despedir. Pastorzão Alex, obrigado, viu, pelo convite. Obrigado aos pastores. Cheguei aqui a primeira vez, vocês já estão me recebendo dessa forma. Obrigado, viu, gente? Eu estava muito... Eu estava com muita expectativa de vir para cá e todas as minhas expectativas foram supridas, graças a Deus. A gente está conectado a partir de hoje, tá? Mas eu queria deixar algumas coisas. Por favor, alguém tire isso aqui. Eu quero fazer um convite aqui na frente. Só declarar tudo que você aprendeu, cada palavra que você recebeu aqui, uma bênção esse evento. Ainda vai ter amanhã muita coisa. Ainda tem domingo na igreja. Transforma isso em reconciliação de pessoas. Aleluia. Para de só chamar gente para a igreja. Manifeste o poder lá que elas vêm correndo. Não venha se encher e voltar para casa para assistir Fantástico, não. Dia de domingo, vai para a rua. Vai impor a mão, vai mudar seu trabalho, vai mudar sua família, vai mudar a atmosfera dos lugares. É disso que Deus está querendo. Isso é reino. Sai do palácio, vai para a rua.